gostaria de, junto com vocês, refletir sobre alguém que viveu muitas lutas junto com a sua família e que nas suas lutas nós podemos encontrar algumas lições bem interessantes para nós. Gostaria de falar sobre as batalhas de Davi. Nós podemos pensar em Davi em diversos aspectos da vida dele. Davi foi um grande rei, é considerado o maior rei da história de Israel. Davi também pode ser lembrado como um grande escritor, ele era um grande poeta, ele escreveu lindos trechos da Bíblia. Davi foi conhecido de diversas formas, mas uma maneira que às vezes nós nos esquecemos de olhar para Davi é através da sua maneira de guerrear. Uma forma de nós olharmos para Davi é como um grande homem de guerra. Davi foi um tremendo de um guerreiro. Tanto é que quando ele estava a ponto de começar a construção do templo para Deus, Deus falou assim: não, Davi, você não vai construir o meu templo. Eu não quero que esse templo seja associado ao sangue que foi derramado por você. Eu quero que seja um atrativo para todas as nações. E tem muita gente com raiva de você, mundo afora, por causa do tanto de guerras que você fez. Quem vai construir esse templo vai ser o seu filho Salomão, não você. Isso foi uma tristeza para Davi, mas ele realmente era um homem de guerra. Em diversos momentos da sua vida, ele aparece no contexto bíblico, já pertinho de uma grande batalha, uma das mais conhecidas da sua vida, e daqui a pouco a gente vai relembrá-la brevemente, contra Golias. Mas essa não foi a única. Ele enfrentou muitas guerras. Na minha cidade, um irmão, ele passou muitos anos brigando com a esposa, ele não queria que a esposa fosse cristã, e ele tinha muita raiva de cristãos, até que no final da sua vida ele descobriu um câncer, se quebrou todo, e ele, começando a refletir sobre a brevidade da vida, mas também sobre a misericórdia de Deus, ele decidiu entregar a vida a Jesus, e se tornou um tremendo apaixonado por Jesus. Toda vez que você ouvia o irmão José, ele estava lendo a Bíblia dele, para cima e para baixo, e ele dizia assim: quanto tempo eu perdi, como eu quero aproveitar nos meus últimos dias para mergulhar na palavra de Deus. E um dia, alguém chegou à casa do irmão José e ele estava lá sentado, ele era meio brincalhão, mas ele estava sentado com uma cara meio feia, emburrada, e a pessoa perguntou: o que aconteceu, irmão? E ele falou: eu estou com raiva aqui porque eu estava lendo a Bíblia, os livros de Samuel, e percebi que Davi era um tremendo de um cangaceiro, mas que camarada miserável, matou um bocado de gente, era um cangaceiro. Eu não sei como é que Davi vai estar no céu, nem sei como é que eu vou para um céu que Davi vai estar, que o camarada era sanguinário. E ele falou brincando, mas sim, na verdade, Davi realmente era um homem de muita guerra. E ele enfrentou algumas batalhas bem pesadas, e eu gostaria de tirar algumas lições junto com você dessas batalhas. Antes disso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos para mais uma vez pedirmos a orientação de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por nos trazer a este lugar tão agradável, a tua casa de adoração, para mais uma vez te adorarmos, glorificarmos o teu nome e também buscarmos ouvir a tua voz. E nesse instante em que abriremos a tua palavra, te pedimos que o nosso coração seja aberto pelo teu Santo Espírito, que os nossos ouvidos também estejam atentos e que nós decidamos fazer a tua vontade em nossa vida, na vida da nossa família e dos que estiverem ao nosso redor. Fala ao nosso coração uma vez mais, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, como falei, Davi enfrentou algumas batalhas muito grandes. Quais foram as guerras enfrentadas por Davi? Eu gostaria muito que o texto aparecesse de forma gradativa, mas tá bom, vamos com spoiler, não sei o que aconteceu com a minha apresentação, mas olhe linha por linha, para a gente chegar até o final, texto por texto. A primeira batalha que Davi enfrentou foi a batalha contra quem? Contra Golias, muito conhecida. Davi era apenas um menino, não era para ele estar ali. Ele foi apenas levar comida para os seus irmãos, foi ver como é que estavam as coisas numa guerra que estava sendo travada entre os israelitas e os filisteus. Quando Davi chegou lá, ele percebeu que um camarada muito alto, um gigante, estava ameaçando todo mundo, rindo de todo mundo, desafiando o próprio Deus. Ele estava blasfemando contra Deus. Davi ficou revoltado com o gigante e também com a indiferença, ou pelo menos com o medo tremendo dos seus compatriotas. E Ellen White, falando sobre esse episódio, disse que Davi ficou tão irritado que ele
liberou raiva nas suas palavras. É como se ele tivesse pensado alto. No momento, talvez ele falou assim: mas esse gigante, se eu pego, eu acabo com ele. Alguém escutou isso e falou para o rei: olha, Saul, Davi disse, tem um rapaz por aí dizendo que pode matar o gigante. Opa, chama esse rapaz. E você sabe, colocaram a armadura ali do rei em Davi, mas era muito grande, muito pesada, ele não conseguia nem andar direito com essa armadura, mas falou: ainda assim eu vou para a batalha. E ele enfrentou Golias, o derrotou. E qual foi o resultado disso? Se você der uma olhada no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 52, nós temos o resultado dessa batalha. Davi enfrentou um soldado extremamente experiente, um gigante, um camarada muito maior que ele em todos os sentidos, menos no sentido espiritual, e ele o derrotou. E o resultado foi esse. 1 Samuel 17, verso 52 diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. Então, esse foi o resultado da guerra. Primeira batalha de Davi foi contra quem? Golias, e o resultado foi júbilo. Davi teve júbilo. O povo de Israel se alegrou, festejou. Essa foi a primeira grande guerra de Davi. Segunda batalha de Davi. Algum tempo passou e o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi. Ele começou a ficar indignado porque ele passava pelas ruas e escutava as mulheres gritando, celebrando a vida do seu grande herói e dizendo assim: Saul matou seus 1000, Davi matou 10.000. Mas também esse povo não tinha medo não, né? Imagina na frente do rei dizer assim: olha, o rei matou 1000, mas o nosso herói, ele matou foi 10.000. O povo não tinha noção, mas Saul começou a ficar muito indignado com isso, ficou enciumado. E ele pensou: eu tenho que acabar com Davi. Eu não posso deixar esse negócio continuar andando desse jeito. Mas eu também não posso matar Davi na frente de todo mundo. Um herói de guerra, um grande herói da nação, não pode desaparecer assim do nada, sem alguma boa justificativa. E Saul pensou e chegou a uma conclusão. Ele falou: olha, eu vou fazer uma promoção. Davi, eu quero que você se case com a minha filha. Mas Davi disse: seu rei, eu não posso me casar com a sua filha, porque ela é filha do rei. E para se casar com a filha do rei, ou eu tenho que ser de linhagem real, ou eu tenho que ter um bom dote. E eu não tenho nenhum nem outro. Então eu não posso me casar com a sua filha. Não, Davi, mas hoje é a semana do consumidor, essa é a semana do consumidor. Você deve ter recebido um monte de mensagens aí pelo seu celular. E o negócio está bom hoje. Você, para se casar com a minha filha, só precisa acabar com 100 filisteus. Se você conseguir derrotar 100 filisteus e me trazer a prova, se você quiser ler a Bíblia, os detalhes são interessantes, mas se você conseguir destruir 100 filisteus, você se casa com a minha filha. E Davi disse: é assim? Não, então vamos fazer o seguinte: eu vou derrotar 200 filisteus, não só 100, mas 200. E ele foi. Agora imagina só, Davi enfrentando 200 filisteus. Se ele tivesse derrotado 199, no 200º, se ele tivesse morrido, se ele tivesse perdido, ele morria, estava morto. Mas ele venceu. Mais uma batalha vencida por Davi, uma batalha inimaginável. Davi, junto claramente com seus homens, derrotaram 200 filisteus. E qual foi o resultado disso? Você pode ver lá no primeiro livro de Samuel também, a festa de casamento. Davi se casou com a filha do rei, Mical. O tempo se passou e Davi agora já era rei de Israel. Ele se tornou o rei da nação, substituiu Saul, e a Bíblia diz que Davi bateu o olho numa cidade chamada Sião, e ele falou: eu quero conquistar essa cidade para ser a sede do império, vou conquistar Sião. E os habitantes de Sião disseram assim: pode vir, seu rei, vem quente que a gente já está fervendo, meu amigo. Para você ter uma noção, se você vier para tentar derrotar a gente, para tentar conquistar a cidade, a gente vai colocar os coxos, os aleijados para lutar contra o Senhor, e eles vão te expulsar daqui. Olha a audácia do povo de Sião. Mas Davi foi enfrentar uma cidade muito difícil de ser derrotada, porque Sião ficava no alto de um monte. Estrategicamente era um ótimo lugar para se vencer batalhas.
mas Davi conseguiu conquistar aquela cidade. Tanto é que depois ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. E, mais algum tempo depois, se tornou Jerusalém. Então, primeira batalha, Davi enfrentou quem? Deixa eu ver só se vocês estão acordados. Davi enfrentou Golias. Resultado da batalha foi júbilo. Segunda batalha foi contra 200 filisteus. E o resultado? Festa de casamento. Na terceira batalha ele lutou contra Sião. E o resultado foi? A cidade foi conquistada, se tornou a cidade de Davi. Daí nós avançamos um pouquinho mais. E Samuel parece que já começa a ficar um pouco entediado de contar as batalhas de Davi. E chega num ponto que ele diz assim, não, quer saber de um, eu vou juntar um negócio aqui e falar a história já resumida. E lá no segundo livro de Samuel, a Bíblia diz que Davi guerreou contra 5 nações diferentes. Esse foi um momento assim, já avançado no período do reinado de Davi. E no capítulo 8 de Samuel, no versículo 6, a Bíblia diz que Davi colocou garnições em Síria, Damasco. Os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagaram tributos. Ele lutou contra 5 reis diferentes. Imagina só que coisa. Enfrentar 5 diferentes nações. Se Davi tivesse perdido na última batalha, tivesse ganho 4, mas na última tivesse perdido, ele estava morto. Mas ele venceu. E a Bíblia diz assim, se você der uma olhada em 2 Samuel 8, verso 6, fala que Davi pôs garnições na Síria, Damasco. Os sírios ficaram por seus servos, por servos de Davi, e lhe pagaram tributos. E a continuação desse verso diz: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Que coisa fantástica. Davi saía vencedor de cada batalha. Deus o abençoava e o fazia vencedor por onde quer que ele andava. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Daí nós chegamos à última batalha mencionada na Bíblia, enfrentada pelo rei Davi. A última batalha teve um desfecho diferente. E eu espero que você não esteja lendo o final ali das nossas frases. Porque numa batalha, Davi teve júbilo, noutra ele se casou, em outra ele teve uma cidade nomeada em seu nome, conquistada, depois ele tinha vitórias por onde ele andava. Mas a última guerra que Davi enfrentou foi uma guerra diferente. O resultado foi diferente dos demais. Davi também conseguiu sair vencedor dessa última batalha, mas o resultado foi estranho. O resultado foi diferente porque essa última batalha, diferente das outras, foi uma guerra civil. Davi estava enfrentando um desafio dentro de casa. E em 2 Samuel, no capítulo 18, no verso 33, nós lemos o resultado da última guerra enfrentada por Davi. Capítulo 18, verso 33 de 2 Samuel diz o seguinte: então o rei, isso depois de Davi receber o resultado da guerra, então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. A Bíblia diz que Davi chorou profundamente. Ué, o que aconteceu então? Qual o problema aqui? Davi estava vindo de vitória sobre vitória. E aqui ele recebe a notícia: seu rei, a gente ganhou a batalha. Davi sobe para um quarto e começa a chorar desesperadamente. O resultado dessa última guerra foi choro, porque a guerra era contra ninguém mais, ninguém menos do que o seu próprio filho, Absalão. E há algumas lições que eu tenho buscado tirar da vida de Davi, especialmente das guerras que ele enfrentou. E eu gostaria de, dessa última guerra, tirar algumas lições junto com você, refletir um pouco no porquê de o resultado ter sido choro. E o que nós podemos fazer para termos vitórias em todas as guerras que nós enfrentarmos, em todas as batalhas que tivermos pela nossa frente. A última batalha de Davi teve esse resultado, porque a batalha foi contra o seu próprio filho. Era uma guerra civil, Absalão queria tomar o trono do seu pai, e ele perdeu. Ele acabou sendo morto na batalha. Ali, nós já tínhamos um final decretado desde o início. Ninguém iria ganhar aquela guerra. Não tinha como haver vitória naquela batalha, porque não existe vitória quando a guerra é dentro de casa.
Não há vitória quando nós estamos batalhando dentro de casa. Essa última vitória, essa última batalha de Davi, trouxe esse desfecho triste. Inevitavelmente, esse era o destino daquela guerra. Se Davi ganhasse, o seu filho estaria morto. Se ele ganhasse, Davi estaria morto. Não existem vitórias quando nós travamos batalhas dentro da nossa casa. Nunca há vitória quando a guerra é dentro de casa. Não importa o que seja, não importa qual seja o objetivo ou a pauta da nossa batalha, se ela é dentro de casa, ela já é uma guerra perdida. Uma vez eu discuti com meu pai, estava ali na adolescência, e é muito lindo ver como os filhos nos amam, nos veem como super-heróis quando eles estão crescendo. E eu já tenho medo dessa fase. Quando chega a adolescência, a gente começa a perceber que os nossos pais têm defeitos, eles não são tão heróis como a gente imaginava. E eu estava nessa fase e tive uma discussão com meu pai, e eu estava certo. Dizem que a razão é a coisa mais bem distribuída do mundo, porque todo mundo acha que tem. Pode ter uma discussão de 200 pessoas, as 200 pessoas acham que tem razão, e eu achava que eu tinha razão. Na verdade, sim, eu estava certo no meu ponto ali. A questão é, eu falei com todos os argumentos que eu podia, que o meu pai estava errado nisso e naquilo, eu discuti de uma maneira inteligente, mas no final daquela noite, eu me deitei e não consegui dormir, porque não existe vitória quando a guerra é dentro de casa. Eu podia ter achado que eu estava certo, eu podia ter falado da melhor maneira, mas eu não estava me sentindo vitorioso. Essa é a primeira lição que eu aprendo nessas batalhas de Davi. Não existe vitória se a guerra é dentro de casa. E às vezes a gente está preocupado em usar toda a nossa energia para mostrar que estamos certos, para tentar sair vitoriosos de alguma discussão, de algum problema. Mas, amigos, nós temos que entender, a nossa guerra não pode ser travada em casa. Nós temos muitas guerras, nós temos batalhas a travar, mas nós não podemos estar guerreando dentro de casa, porque o resultado é tragédia. Tragédia em cima de tragédia. Você pode estar certo do jeito que for, ou imaginar que esteja. Não trave batalhas, guerras dentro de casa. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu tiro das batalhas de Davi é que nós precisamos escolher melhor as nossas batalhas. Davi tinha que guerrear algumas guerras, ele tinha que travar algumas batalhas, mas ele não precisava lutar contra o seu filho. Davi tinha que ter lutado contra os filisteus, contra Golias, ele tinha que lutar contra Sião, ele tinha que lutar contra as nações ali ao redor, mas ele não deveria ter lutado contra Absalão. Ele não poderia ter travado essa batalha. E às vezes nós estamos preocupados em lutar, e nos esquecemos que há uma necessidade de olharmos com atenção onde é que estamos lutando e que batalhas nós estamos escolhendo lutar. Nós temos que guerrear algumas guerras, temos que lutar contra o pecado, temos que lutar contra a indiferença, lutar contra a ignorância, lutar contra o egoísmo, lutar contra a fome. A gente sabe, nós não vamos acabar com a fome, mas temos que lutar contra ela. Temos que lutar contra muita coisa, mas nós não podemos lutar contra os nossos familiares, lutar contra os nossos queridos de dentro de casa. Nós não temos que guerrear dentro de casa, não temos que guerrear contra a nossa família. Nós temos que escolher bem quais são as batalhas que nós iremos travar. Às vezes a gente está tão empenhado em guerrear que a gente não percebe que a gente está machucando, ferindo, destruindo as pessoas que nós dizemos amar. Guerras que não temos que guerrear estão sendo travadas, quando outras que precisariam ter a nossa atenção estão sendo deixadas de lado. Infelizmente, nós homens especificamente, fomos mal criados no sentido literal. Às vezes os nossos pais nos deram um exemplo errado de como tratar as nossas esposas, de como tratar nossos filhos, e nós estamos lutando para mostrar que somos fortes, que estamos certos, e trazendo guerra para dentro de casa, quando deveríamos dizer assim: aqui é o nosso lugar de paz, esse daqui é o nosso lugar de segurança, esse é o lugar em que nós lutamos juntos contra o que vier. Homens,
Eu faço um apelo para todos nós. Deixemos as batalhas que os nossos pais talvez erraram, perderam lá atrás. Não puxe isso para a sua vida, no seu tratar com a sua esposa, com os seus filhos. O mesmo deve valer para todos os demais membros da família. Às vezes a mulher está tão dedicada assim a tentar mostrar, não, eu tenho meu valor, eu tenho minha razão, e faz isso de uma maneira inadequada, lutando dentro de casa, na busca por ter o controle dos filhos, na busca por mostrar que eu já tenho sabedoria, pai, mãe. Eu estou lutando guerras que eu não deveria estar lutando. Portanto, escolha melhor as guerras que você enfrenta, escolha melhor suas guerras. Certa vez eu conversei com um colega e ele estava me dizendo assim, desesperado, eu escolhi as guerras erradas para a minha vida. Eu lutei para ganhar dinheiro, eu lutei para conseguir ter uma casa confortável, para ter segurança no meu lar, eu lutei por isso e aquilo, mas eu não lutei para ter a confiança e carinho dos meus filhos. Eu não lutei para mostrar que eu estou aqui para o que der e vier. Eu lutei para dizer para eles que não importava o que eles estavam querendo me mostrar de necessidade deles, eu estava preocupado de dar o melhor, de dar as melhores coisas, e comecei a lutar guerras erradas. Eu perdi os meus filhos, ele estava me dizendo. Hoje nós temos conforto, nós temos um bom carro, bons carros, nós temos uma boa casa, boas casas, mas eu não tenho os meus filhos. Ele estava assim de uma forma desesperada, dizendo, eu escolhi lutar guerras que eu não deveria ter lutado. Escolha bem as batalhas que você vai encarar, no lugar certo, na hora certa, mas que essas guerras nunca sejam travadas contra as pessoas que estão no mesmo exército que você. Primeira lição que nós podemos tirar das batalhas de Davi é que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado em achar que temos que guerrear quando estamos dentro de casa. Não há vitória se a guerra é dentro de casa. Segunda lição, escolhamos bem as batalhas que vamos enfrentar. A terceira lição que eu tiro dessa história é que nós temos que buscar sabedoria e não guerra. Sabedoria é melhor que guerrear. Davi não ouviu alguns conselhos do Senhor. Deus disse, olha, reis de Israel, não acumulem cavalos, ou seja, tomem cuidado para a riqueza não subir para a cabeça. Não acumulem mulheres, não tenham várias esposas. E Davi não seguiu esse conselho, não teve sabedoria em deixar Deus guiar a sua vida. Ele teve muitas mulheres, e de uma dessas esposas nasceram 2 filhos, Absalão e Tamar. Absalão era o homem mais bonito do reino. A Bíblia diz que ele era um homem lindo, parecia o povo do Projeto Entre, um rapaz assim, um camarada lindo. E Tamar, a sua irmã, ele era apaixonado pela sua irmã, ele amava demais a sua irmã de pai e mãe. Tanto é que Absalão teve 4 filhos, uma menina, e ele colocou o nome da sua filha Tamar, em homenagem à sua irmã. Ele amava a sua irmã. Mas Davi tinha muitas esposas, e de um outro casamento nasceu um filho chamado Amon. E Amon também amava os seus irmãos, só que de uma maneira deturpada. Ele bateu os olhos na sua meio-irmã Tamar, e ele se encantou com ela, e ele disse, eu quero Tamar para mim. E Absalão recebeu a triste notícia de que sua irmã havia sido abusada pelo seu meio-irmão Amon. O reino ficou desesperado com isso. As pessoas estavam pensando, o que o rei vai fazer? Davi tem que tomar uma posição aqui nessa situação. O negócio está desandado. O que o rei vai fazer para colocar ordem na casa? Sabe o que Davi fez? Nada. Davi não fez nada. O tempo passou, mas por quê? Porque isso já era uma bola de neve da falta de sabedoria de Davi nas suas decisões. E o tempo passou, Absalão, revoltado, indignado com aquilo, ele decidiu
fazer justiça com as próprias mãos. E depois de mais de um ano, Absalão armou um pretexto, uma emboscada, e ele matou o seu irmão Amon. Olha que tragédia nessa família. Tragédia em cima de tragédia. Tudo isso porque Davi não teve sabedoria. Ele estava empenhado nas suas guerras. Ele era um vitorioso, ele era um herói nacional. Mas ele não tinha sabedoria dentro de casa. Peça a Deus por sabedoria. E não por força para você ser vencedor dentro de casa. Peça a Deus por sabedoria. A gente está tão preocupado às vezes de mostrar que tem razão. E não está preocupado em buscar ter a sabedoria do céu. Terceira coisa que eu aprendo nessa história é: eu nunca devo estar preocupado de pedir para Deus: Senhor, não me deixa ter problemas. Olha, me livra de problemas. Eu, na verdade, tenho que entender, o problema vai vir. Eu tenho que pedir: Senhor, quando o problema vier, me dá sabedoria. Se no seu casamento você está num mar de rosas, não tem problema, vou te dar uma boa notícia. O problema vai vir. Ué, pastor, que boa notícia é essa? Mas com o problema, você também pode ter a sabedoria do céu para enfrentar o problema. Eu nunca pedi para Deus: Senhor, não me deixa ter problema no meu casamento. Imagina, eu me conheço, eu sei que eu sou fonte de problema. Minha esposa, coitada, é uma guerreira. Eu não posso pedir para Deus: Senhor, não me deixa ter problema no meu casamento. Se ele não apareceu ainda, ele vai aparecer. Eu devo pedir: Senhor, me dá sabedoria para quando vier o problema, eu saber como lidar com ele. Os meus filhos, eu não oro: Senhor, não deixa os meus filhos terem problema, não deixa os meus filhos me darem dor de cabeça. Os filhos vão ter problemas, vão gerar problemas. Peça a Deus sabedoria e não guerra. Peça sabedoria a Deus. Muitas vezes nós gastamos muita energia numa guerra que poderia ser dissolvida com sabedoria do alto. Certa vez eu estava conversando com uma irmã e ela me contou algo interessante que aconteceu com ela. Seus filhos tinham crescido na igreja, toda a família dedicada em servir ao Senhor, mas já no início da idade adulta, a sua filha falou: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de nada disso. Começou a ir para umas festas, assim, barra pesada. E bem na sexta-feira, começando o sábado, aquela irmã tinha uma guerra dentro de casa. Para onde é que você está indo, menina? Ah, mãe, você não manda em mim? A vida é minha, eu sei o que eu faço, me deixa quieta. Minha filha, você mora dentro dessa casa, embaixo desse teto, quem manda sou eu. Ah, mãe, me larga para lá, eu quero fazer o que eu bem quiser. Eu vou para a festa. E aquela irmã desesperada, todo início de sábado, vendo a sua filha ir para sabe lá Deus onde. E era uma guerra. Até o momento em que, pedindo por sabedoria, ela escutou a voz do Espírito Santo dizendo: minha filha, para de guerrear. Para. Não a guerra, mas sabedoria. Na próxima sexta-feira, a filha estava se arrumando e aquela mãe chegou para ela: minha filha, para onde que você está indo? Ah, mãe, lá vem com problema de novo para o meu lado. Não. Estou te perguntando porque eu quero te levar. O quê? É perigoso você estar pegando Uber, voltar no meio da madrugada, de carona, de Uber. Eu quero te levar e eu vou te buscar. Para onde você vai, minha filha? Eu só peço para a gente não estar mais batendo boca aqui em casa. Eu quero que esse seja um lugar de paz. A filha ficou assustada. E a mãe, imagina a mãe se preparando para ir para a igreja. Na manhã seguinte, vai levar a filha para uma festa. E no meio da madrugada vai buscá-la. Semana seguinte, mesma coisa. Na terceira semana, aquela mãe pergunta para a filha: minha filha, para onde você vai hoje? Não, mãe, hoje eu não vou sair não. No sábado pela manhã, a menina apareceu arrumada: mãe, eu quero ir para a igreja com a senhora. Olha que bênção, ela falou: pastor, eu levei minha filha para a festa 2 vezes, na terceira semana ela estava indo para a igreja comigo de novo e nunca mais saiu. Eu não estou dizendo que essa é a solução para os seus problemas, que você deve fazer isso. O que eu estou querendo é que nós entendamos que precisamos pedir sabedoria a Deus quando às vezes estamos preocupados em guerrear. A quarta lição que eu aprendo
é que nós devemos ter cuidado com algumas decisões que tomamos para evitar o arrependimento que Davi teve. Não tenha esse arrependimento. Davi faz uma das mais lindas declarações que a Bíblia contém. A Bíblia diz que Davi, quando recebeu a notícia do falecimento do seu filho, lá no capítulo 18, no verso 33, ele vai para o quarto, começa a chorar, e ele diz assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti, Absalão, meu filho, quem me dera morrer por ti. Isso aqui é um grito desesperado de alguém que não sabe mais a direção da sua vida. E amigos, ao chegar ao final da nossa vida, nós vamos ter alguns arrependimentos. Faz parte, não tem jeito, mas não tenha esse tipo de arrependimento. Viva a sua vida de maneira que você não tenha esse tipo de arrependimento. Tem arrependimento que pode até ser bom. Você pode até dizer: puxa vida, como eu deveria ter comprado aquele carro, perdi uma oportunidade. Mas talvez você está se livrando de um problema que você não sabe. Chegue ao final da sua vida e diga: eu gostaria de ter feito aquela viagem, ou eu gostaria de ter comprado aquela fazenda, eu queria ter feito isso, ter feito aquilo. Mas não tem esse tipo de arrependimento, porque isso aqui é um arrependimento muito pesado, muito cruel. E Davi, infelizmente, armou a própria arapuca para ter esse tipo de arrependimento. Ele armou a armadilha para cair nisso. Ele abriu mão do cuidado com a sua família, com seus filhos, e foi passo a passo se direcionando a esse fim. Não tenha esse tipo de arrependimento. Nós podemos nos arrepender de outras coisas, mas nós não podemos nos arrepender de não termos cuidado da nossa família do jeito que nós devemos cuidar, de não termos passado o tempo do jeito que deveríamos passar, de não termos mostrado amor com orgulho, querendo achar que estamos no controle de tudo. Não tem esse tipo de arrependimento. Absalão, depois que matou o seu irmão, ele fugiu, foi para muito longe, e passou um bom tempo. Ele mandou um recado por Joabe: Joabe, fala para o meu pai que eu quero voltar para Jerusalém. Quando Davi recebeu esse pedido, sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim: pode deixar Absalão voltar, mas eu nunca mais quero ver a cara dele na minha frente. E Absalão voltou para Jerusalém. Ele viveu em Jerusalém por 10 anos, mas nunca mais se encontrou com seu pai. E agora Davi recebe a notícia. Ele diz: eu gostaria de morrer no seu lugar, meu filho. 10 anos morando na mesma cidade. Quando eu vou visitar minha avó, eu nasci em Vitória da Conquista, na Bahia. Minhas avós moram numa cidade vizinha chamada Cândido Sales, e a maior parte da minha família mora lá. Quando eu vou visitar minha avó, ela fica numa alegria e diz: ô meu filho, que bom receber a sua visita. Esses outros netos que moram por aqui moram tão pertinho e nunca vêm. Você vem mais vezes, uma vez por ano, nas férias que eu consigo ir lá. Você vem mais vezes do que alguns outros netos meus. Misericórdia, que tristeza. O que a gente está fazendo da nossa vida? Que tipos de arrependimentos nós teremos daqui a alguns anos? Uma vez nós estávamos nos mudando, a última mudança que nós tivemos, nós moramos numa cidade por 4 anos. A nossa filha nasceu quando nós morávamos lá. A Naomi nasceu em Brasília, mas nós morávamos numa pequena cidade do oeste da Bahia. E a Naomi deu seus primeiros passos lá. Ela aprendeu a falar nessa cidadezinha e aprendeu a andar de bicicleta também lá. Quando a gente estava para se mudar, eu falei assim para a Naomi: minha filha, essa é a última semana. Ela amava morar lá em Santana. Essa é a última semana que nós vamos passar aqui. Vamos para aquele parquinho, minha filha, que você ama andar de bicicleta com o papai. E depois a gente vai tomar aquele açaí sem açúcar para poder dar uma refrescada. E eu todo empolgado, né? Aproveitar esses últimos dias aqui. A Naomi me falou: não papai, quero ficar brincando aqui em casa mesmo. Minha filha, eu tenho que fazer algumas coisas. Vamos junto comigo. Não, quero não.
desse jeito. E eu saí triste, puxa vida, queria aproveitar um pouquinho mais aqui. E quando eu estava passando assim pela cidade, eu senti uma paz tão grande, Deus me dizendo algo assim, tão bonito. Passando pela pracinha, onde a Naomi tinha aprendido a andar de bicicleta, passando por um parquinho onde ela brincava comigo toda semana, eu senti uma paz e eu pensei, eu estou indo embora daqui, talvez nunca mais a minha filha ande nesse parquinho, brinque por aqui, ande de bicicleta, tome açaí aqui comigo. Mas uma tristeza que eu não vou ter é de não ter feito isso. Que alegria de saber, eu não estou fazendo isso com ela hoje aqui, mas eu fiz muitas vezes. Eu me sentei no chão aqui para brincar junto com ela. Tem outros arrependimentos, mas esse não. No ano passado, uma tia minha, estava indo para a igreja no sábado pela manhã e alguns bandidos a abordaram para roubar o carro dela e acabaram tirando a vida da minha tia. Foi uma tragédia. E minha tia era extremamente dedicada na igreja, no seu trabalho, uma pessoa amada. Milhares de pessoas apareceram no seu velório. Foi uma comoção tão grande pelo teor da tragédia, mas também por quem ela era. E eu nunca vou me esquecer da voz do meu pai no telefone me dando essa notícia, e ele sem conseguir se controlar. Mas o que mais me marcou nesse episódio foi algo que o meu pai me falou na semana seguinte. Minha tia tinha uma chácara muito bonita, que com carinho ela cuidava, ela fez uma fazenda linda para receber a família, receber os amigos, ela era muito receptiva. E na semana seguinte, eu liguei para ele e o meu pai disse, eu perguntei, onde o senhor está, pai? Estou aqui na chácara de Silene. Pai, por quê? Estou capinando aqui entre os pés de laranja, estou cuidando aqui da plantação de laranja, chorando, conversando com Deus, mas alegre de saber que eu não estou fazendo isso daqui por dor de consciência porque minha irmã morreu. Estou fazendo isso aqui porque na semana passada eu estava aqui junto com ela, e na semana anterior também, e na anterior. Aproveite o tempo que você tem com seus queridos. Tenha qualquer tipo de arrependimento, menos esse. Por fim, não perca o timing. Não perca o tempo certo de aproveitar o que deve ser aproveitado. Davi teve um filhinho de um episódio triste da vida dele, em que ele adulterou junto com Batseba. E Deus falou, Davi, esse menino, ele não vai viver. Por alguns dias o menino esteve doente. Davi chorava, jejuava, clamava, Senhor, cura o meu bebê, cura o meu filho. Mas o menino faleceu. E os empregados estavam com medo de dar notícia para Davi, porque Davi estava descontrolado. Só que Davi percebeu que tinha alguma coisa estranha. Ele disse assim, o que está errado? Podem me falar, o que aconteceu? E o pessoal disse, olha, seu rei, a gente não queria te dar essa notícia, mas o bebê morreu. Davi lavou o rosto, foi para a mesa e começou a comer. E o povo, ué, seu rei, o que está acontecendo? O menino estava doente, estava chorando, não queria comer, estava desesperado. E agora que a gente dá essa notícia, o senhor vai, se senta e começa a comer? E a resposta de Davi foi interessante. Ele disse, o tempo de chorar era aquele. Agora eu não posso ir para onde o meu filho está e ele não pode vir para onde eu estou. Naquele momento, Davi chorou na hora certa. Davi clamou na hora certa. Davi se angustiou na hora certa. Mas agora com Absalão, ele chorou na hora errada. O tempo de abraçar é agora. O tempo de declarar amor é agora. O tempo de cuidar é agora. Não deixe para chorar quando é tarde demais. Não deixe para fazer declarações lindas quando já não há mais tempo. Não perca o tempo correto de cuidar dos seus queridos e de vencer as batalhas junto com aqueles que Deus te deu como um presente. Temos lutas, vão vir problemas, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, inclusive dentro do nosso lar. Um pastor amigo meu me disse algo interessante. Sua mãe teve câncer e
nos últimos dias da vida dela, ele estava ali penteando o cabelo dela, e ele se lembrou de tantas outras vezes que ele tinha feito isso, e chorando, ele pensou: que bom que eu aproveitei os dias com a minha mãe. Eu já penteei tantas vezes o cabelo dela, essa é uma vez mais. Não é porque ela está sem força, não é porque ela está à beira da morte, é porque ela é minha amiga e eu gosto de cuidar dela. Cuide do seu pai, da sua mãe, se você tem essa oportunidade. Cuide dos seus filhos, do seu esposo, esposa, dos seus irmãos, porque o tempo de mostrar amor é agora. O tempo de declarar quem é importante de verdade, não o que é importante, mas quem é importante, é hoje. Porque Deus vai nos ajudar a sermos vitoriosos de poder dizer: eu e minha casa juntos serviremos ao Senhor e poderemos viver eternamente ao lado dele no céu. Eu clamo a Deus para que Ele nos dê sabedoria, não guerra, mas se vier guerra, que ela seja vencida junto com a nossa família. Que nós escolhamos bem as batalhas que vamos enfrentar, que elas não sejam dentro de casa, que não tenhamos o arrependimento de não dizer: eu aproveitei o tempo, mas que Cristo, habitando em nosso coração, seja visto através de nós pelos que nos rodeiam antes de qualquer outra pessoa. Nós vamos ouvir uma música agora e eu quero te pedir para colocar a sua vida, a vida da sua família nas mãos do Senhor, mas para fazer um compromisso sagrado com Deus neste momento, e um compromisso sagrado com a sua família. Se você tiver a oportunidade agora de dar um abraço em alguém da sua casa, se você tiver a oportunidade, eu sei que você tem, de mesmo que talvez com orgulho ferido, pedir perdão ou dar o perdão, ligar para alguém que você talvez, com quem você não conversa há algum tempo, mas faça um compromisso de vencer junto com os seus.